Fala turma, tudo bem com vocês? Eu sou Sidão e hoje a gente vai fazer um vídeo diferente, tá? Um vídeo diferente pra você almoçar gostosinho, tá? Lembrando que tá pegando fogo o time do Corinthians, Rubão caiu fora, a gente não vai falar dele nesse vídeo. Na verdade, esse vídeo tem a ver com o Rubão. E tem a ver o porquê que o senhor Big Rubens saiu fora do Corinthians, tá? A gente vai falar disso agora. A gente vai pegar o dinheiro que ele gastou no time do Corinthians e o que, que vai acontecer? A gente vai montar um time melhor do Corinthians. Um time melhor com 135 milhões de euros, com oportunidades do mercado, tá? Alguns jogadores foram oferecidos ao Corinthians, alguns outros jogadores não foram oferecidos, mas o Corinthians podia ir atrás. O Corinthians perdeu muito tempo com o senhor Big Rubens, né? Que foi lá, veio falar de acabou a farra, tinha que estar trabalhando, né? Não trabalhou. O Corinthians esse ano com certeza briga para não cair, briga para pelo menos chegar numa semifinal de novo de Copa do Brasil, que é o que eu espero. E esperamos que fique na tabela da parte de cima do Campeonato Brasileiro e que, né, se tudo acontecer bem, né, como diz aquele ex diretor de futebol do Corinthians, né, se Deus nos abençoar, né, não como foi com o Guarani do Paraguai, a gente vai falar um pouquinho, a gente vai montar um time legal, e aí o time do Corinthians podia ter um outro vislumbre, tá? Lembrando que eu não algumas contratações a gente vai descartar e outras não, a gente vai fazer, como é que fala? Menções honrosas aqui, né? A gente vai falar de alguns jogadores, então vocês fiquem ligados aí que esse vídeo é bem interessante, bem legal. Montei um campinho legal pra vocês aqui. Tem uns que tem carinho do jogador que é mais famoso, tem uns que não tem. Então eu vou jogar aí já na tela pra vocês vão estar ligados. Mas, antes de mais nada, eu vou pedir o seu like maroto, para que ajuda demais o canal. Você que não é inscrito, você se inscreve demais aqui também. E você compartilha com seus amiguinhos. Esse vídeo está saindo no dia 3 de maio ao meio-dia, tá? Então, vocês vão almoçar, vocês vão ter o deleite de assistir esse vídeo na hora do almoço. Então você coloca lá no seu celular, assiste, dá aquele like maroto e no final do vídeo você coloca se você concorda com esse time que eu montei, tá? Lembrando que eu não coloquei reservas no time, tá? Alguns jogadores foram oferecidos ao time do Corinthians de novo, né? E alguns o Corinthians poderia ir atrás, como alguns o Corinthians até foi, mas depois desistiu. A gente vai falar desses jogadores agora. E eu com certeza falo pra vocês que é um time muito melhor que esse, que dá do Corinthians, tá? Então a gente consegue até com alguns jogadores que estão aí montar dois times, tá? Vamos lá, eu vou colocar o campinho na tela. Tá na tela 1, 2, 3, tá na tela. Esse aí é o time do Corinthians que o pai montou, tá? Esse time do Corinthians custa mais ou menos 135 milhões de reais, tá? Tem alguns jogadores que o Corinthians negociou e o Corinthians parou de negociar, tá? No gol, eu acredito que poderia tanto ser o Cássio, tanto como poderia ser o Carlos Miguel, mas desde o começo do ano, como eu sempre falei, tem que ser o Carlos Miguel no Paulista e o Cássio sul-americano. Ou o Cássio no Paulista e o Carlos Miguel sul-americana, ou um jogo cada um, porque o Cássio falhou demais, tá? Falhou muito. Então a gente vai falar daqui do time, tá? Então a gente já começa com o Carlos Miguel sem apresentação, beleza? E a gente tem na lateral esquerda o Marlon, né, do Cruzeiro, tá? O Marlon do Cruzeiro que se destacou bastante no ano passado aí. O Corinthians chegou a formalizar conversas, né, sobre ele e o Cruzeiro pediu 3 milhões de euros, tá? Tá basicamente aí 15 milhões de reais no Marlon. Claro que nessa época, como era o Ronaldo, você poderia negociar e fazer, diminuir um pouco mais esse valor, porque esse valor de 3 milhões de euros era o valor do Transfer Market na época, tá? Tanto é que agora, ó, 5 meses depois, ele já custa 5 milhões de euros, ele tem 25 anos de idade. Então uma boa opção para lateral esquerda, tá? Lembrando que aí você teria como reserva o Hugo e não precisaria ir atrás do saudoso Palácios, né, que sumiu. O Palácio sumiu e aí mandaria o cachorro da Turma da Mônica, o Bidu, ir embora para outro time, mandaria pro Guarani, tá? E a gente tem o Benjamin Kusevich, né? Para você que não conhece, ele estava no Curitiba, ele foi rebaixado com o Curitiba. Ele saiu de graça e foi pro Fortaleza, tá? E ele tá cotado agora para 3 milhões
de euros. Então ele viria de graça pro time do Corinthians. Lembrando que a gente também tinha uma oportunidade de mercado que é um zagueiro do Novo Horizontino, tá? Me falhou o nome agora e que inclusive foi pro Atlético Goianiense, tá? E o Corinthians não o quis, não é mesmo? A gente tem também a chegada do Gustavo Henrique, que veio de graça, e o Corinthians também podia pagar os 6 milhões de euros pro Lucas Veríssimo. Logo isso a gente teria Kusevich, Veríssimo, o Kaká que tá ali, que o Corinthians, né, fez um empréstimo com obrigatoriedade de compra, tá? Em 2 milhões de dólares ou euros, que dá mais ou menos o mesmo valor, 10 milhões de reais, tá? Então você teria Kusevich, 28 anos, Kaká, Gustavo Henrique e também você teria aí, né, os malucos, né? Você tem o Caetano e você tem também o Raul Gustavo, além do próprio Veríssimo. Então você teria uma zaga alta, que é o que o Antônio Oliveira pede hoje, e também você teria bons jogadores. Kuzevic é titular no Fortaleza, tá? Está indo bem lá e o Corinthians desperdiçou essa oportunidade. Eu coloquei o exemplo dele com o Kaká porque foram contratados. Você pode colocar o Gustavo Henrique, tá? E não acredito no Félix Torres com 30 milhões de reais. Esses 30 milhões de reais do Félix Torres sozinho já montaria aí, então, essa zaga. Lembrando que você só pagaria mesmo 10 milhões pelo Kaká e você poderia ir atrás de outro jogador. Ou os 30 milhões do Félix Torres no Lucas Veríssimo, e aí mais 10 você gastaria no Kaká, que foi o Corinthians fez. Então você teria a zaga da final da Libertadores com o Santos, né? 2021, se não me engano foi quando o Palmeiras ganhou, né? 2020. 2020 a primeira dama não me deixa falhar, eu vou aqui, hein? Primeira dama, ano que o Palmeiras foi campeão da Santos, 2020, né? 2020, primeira dama. Ah, primeira dama, palmeirense, difícil aqui em casa no derby, tá? É difícil, complicado. Ainda mais quando o Garro pegou no finalzinho aí, né? Então, é isso, tá? Então você teria, então, por exemplo, a zaga titular do Santos na final da Libertadores 2020, que é o Gustavo Henrique e o Lucas Veríssimo. Você teria bons substitutos, Kusevich, Kaká e também, né, os dois meninos aí, o Raul Gustavo e o Caetano. Na lateral direita eu vou colocar um asterisco, porque a gente tem o Leonardo Godoy. Leonardo Godoy, que o Corinthians foi atrás, o time do Estudiantes chegou a negociá-lo e meio que dá ok, pediu 3 milhões e meio de euros, o valor dele hoje está cotado a 2 milhões e meio, tá? Ele que foi pro Atlético Paranaense, e o asterisco é o Mateuzinho, tá? Por que é o Mateuzinho? Vocês estão vendo ali o Thiago Maia, tá? O Thiago Maia como volante, o Tite que pediu o Fausto Vera, em troca daria o Thiago Maia e o Mateuzinho, 1 por 2, e o Corinthians não quis. Depois foi pagar 30 milhões no Mateuzinho. Então, com 8 milhões, o Corinthians aí compraria o Leonardo Godoy e teria o Mateuzinho de graça, tá? De graça seria na troca do exausto Vera. Não é isso? O Thiago Maia, eu já falei, viria na troca com o Fausto Vera e com o Mateuzinho, Corinthians 1 por 2, né? O Raniel, que veio por 10 milhões de reais, ótima contratação, então a gente mantém ele aqui também. E agora vem pro meio de campo pesado, pesadíssimo, tá? Pesadíssimo. A gente vai falar de cada jogador, tá? O ataque também a gente vai falar. A gente tem no meio o Maurício, tá? É um menino de 19, 20 anos, tá? Do Internacional. O Corinthians fez uma oferta de 8 milhões de euros. O Internacional, o Corinthians fez uma proposta de 6 e o Internacional pediu 8. Estava ok já. Então, 8 vezes 5, 40 milhões de reais seria o Maurício, tá? Seria o Maurício, jogador jovem, com potencial de venda. Inclusive, vai embora agora, no meio do ano, com certeza vai do Internacional. O Internacional vai fazer dinheiro. Então, seria alguma coisa que o Corinthians poderia fazer com ele, tá? Maurício, 19, 20 anos. E aí, do lado, você tem a oportunidade de mercado, o Soteldo, que você pode girar ele tanto de um lado pro outro. A gente vai falar do Garro também, porque é 20 milhões de reais, mas o Garro não tá nessa conta. Mas no lugar do Maurício, você, né, colocaria o Garro ali daquele lado. E você teria o Soteldo, 20 milhões de reais, tá? 20 milhões de reais, que seria o quê? O Corinthians pagaria esses 20 milhões de reais, mas 10 milhões seria pro Santos e 10 seria pro time anterior dele, o Pachuca do México, né? Então o Corinthians ficaria com o Soteldo já, e aí com certeza parcelaria essa compra, e Soteldo que tá deslanchando lá no Grêmio, tá? Do outro lado a gente tem o Ferreirinha, ou Ferreira, né? O Kid Ferreira, ele que vem jogando muito bem no São Paulo, são 10 jogos, 6 gols e 4 assistências, tá? Então,
cada um jogo dele ele faz alguma coisa, agora deve ter piorado, porque no último jogo não aconteceu nada, mas ele entra, bota fogo no jogo, e é isso que o time do Corinthians precisava, né? De dois alas que atacavam. Inclusive, a gente tá com o Ferreira de um lado e o Soteldo do outro, poderia muito bem o Ferreirinha ser reserva do Soteldo, porque o Ferreirinha, ele entra no lugar do Luciano de um lado, né? Ou daquele outro rapaz que joga lateral esquerdo lá, o uruguaio, que me fala o nome agora do jogador de São Paulo, não tem que saber jogador de São Paulo, mas aí o Ferreirinha poderia ser o reserva do Soteldo e a gente ter o Garra aberto pelo lado direito, tá? Então o Ferreirinha que chegou ao São Paulo aí, cadê? Cadê o Ferreirinha? Ferreirinha que chegou ao São Paulo por 2,5 milhões de euros, tá? Dá mais ou menos aí 13, 14 milhões de reais, tá? Então é outra oportunidade, o Corinthians que chegou a fazer a oferta pro Grêmio, o Grêmio deu ok, e aí na hora que o Ferreirinha foi responder, o Corinthians meio que saiu, largou a mão, ele que tinha se apalavrado com o São Paulo, mas tava esperando proposta porque o São Paulo tava demorando muito para fazer essa proposta aí, né, meio que foi o que aconteceu com o Caio Paulista. O Caio Paulista esperou o São Paulo fazer uma proposta para negociá-lo, e o São Paulo não se moveu, esperou até o final da janela, e aí o Palmeiras fez a oferta antes, o Caio Paulista pulou o muro. Beleza? No ataque eu coloquei o Pablo Veguete ali, Pablo Veguete que tem 5 jogos e 3 gols no Campeonato Brasileiro, principal atacante do Vasco. Ele é um pouco mais velho, ele tem 36 anos de idade, tá? Ele foi artilheiro do ano retrasado no Campeonato Argentino. O Vasco tem um olhão grande durante né, centroavantes do Campeonato Argentino, e o Vasco que trouxe, para você que não sabe, o Cano, que tá hoje no Fluminense, né, o Cano veio jogar a Série B com o Vasco, e trouxe o Pablo Veguete também. Pablo Veguete que não tinha acordo para renovar com o Vasco, e foi oferecido ao Corinthians. O Corinthians não quis, tá? Uma opção de mercado também para o ataque era o Gonzalo Mastriani, que hoje tá no Atlético Paranaense também, Atlético Paranaense que fez o dever de casa, né? Se eu tivesse lá, é o Fifinha, né, mano? É o Fifinha. Fala, o FIFA não te forma pra nada, tá aí o Fifinha, tá? O Mastriani que na época tava €500 mil, ou seja, 2,5 milhões de reais. O Mastriani que tem 12 jogos, 8 gols e 7 assistências no Atlético Paranaense. É um ataque poderoso. Poderia trazer os dois, poderia jogar com um 3-5-2, um 4-4-2, os dois atacantes. Lembrando que o Mastriano também sabe fazer esse segundo atacante, então seria um ataque poderoso. Aqui a gente tem o morto, o Baga Alberto, a gente tem o lindo do Pedro Raul, que ele faz cirurgia no nariz, mas jogar bola que é nada. Todo esse time aí do Corinthians custou 155 milhões de reais. E eu não tô falando só deles, né? Então a gente tem Robert Renan que podia ter voltado, o João Vitor que podia ter voltado, tá? Então o João Vitor que custou 15 milhões de reais pro Vasco, o Robert Renan que podia voltar de empréstimo, e o Corinthians, se aparecesse alguma chance de vender, o Zenit venderia, e o Corinthians ficaria com porcentagem, que é o que o contrato do Internacional fez, se não me engano é de 20 a 30% do valor da venda. Então seria um dinheiro sim. Tem a Sul-Americana que poderia colocar o jogador do Corinthians, infelizmente, o senhor Big Rubens cagou no nosso mercado da bola do começo do ano, tá? E, claro, se você curtiu, porque já encerrou o vídeo, se você curtiu, like marotíssimo aqui embaixo. Você concorda comigo? Escreve aí. Tem algum jogador que eu esqueci? Alguma oportunidade de mercado que eu não falei que você pode estar sabendo? Então você comenta aqui embaixo, aqui, compartilhe com os amiguinhos e é isso. Almoce com o Sidão, almoce com nós. Tamo ao vivo. Valeu, falou. É nóis. Tchau, tchau, galerinha.